Outra observação prévia que nós devemos fazer é com relação à divisão. Bom, quando o Paulo ele está falando à igreja e ele está tratando da questão da divisão, porque ele vai falar sobre o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, ele não disse que a divisão seria em relação à divergência de opiniões ou à divergência de entendimentos em relação à vontade de Deus ou à doutrina posta para a igreja. Não seria isso. Ele diz assim com bastante clareza. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências ou partidos, em outra versão, entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então ele está querendo dizer o seguinte: a divisão, porque alguém está procurando manter a doutrina segundo aquilo que foi posta, ou porque alguém está procurando manter a conduta da igreja dentro do padrão estabelecido por Jesus, ou do caminho por ele ensinado. Então, esta pessoa, quando ela se levanta contra quem faz errado, contra quem está fazendo de um modo ilegítimo, ou quem sabe está fazendo de um modo irregular. Então, esta pessoa, quando ela se levanta e ela se opõe, Paulo diz, você não está dividindo, ou seja, você simplesmente está promovendo a verdade, e ela deve prevalecer. Então, ele diz só, serão conhecidos aqueles que são aprovados. Como eles serão conhecidos? Por quê? Porque a própria palavra é quem vai atestar. Então, é importante que isso fique claro. Eu vou dar mais um exemplo. Então, vamos imaginar aqui. O Senhor Jesus, ele, na passagem lá do rico e Lázaro, ele falou, olha, um morto, ele não pode voltar à terra, nem para poder avisar ninguém, ele não tem mais nenhum tipo de ação que ele possa exercer aqui na terra. Então, quando uma igreja, ela diz assim, não, mas olha só, tem estes mortos aqui que eles operam milagres, eles são inclusive santos. Então, esses ainda estão atuando, eles morreram, são homens, morreram, mas estão atuando. Ou seja, eles se desviaram da palavra de Jesus. Então, quando alguém se coloca contra, ou mesmo no caso da igreja protestante, que ela se separa desta doutrina, porque ela está desviada do evangelho de Jesus, da vontade de Jesus, então ali nós não podemos falar em divisão, nós temos que falar o seguinte, um grupo manteve-se no evangelho, um grupo manteve-se, procurou continuar seguindo, e um grupo se desviou do evangelho, ou outros diriam, apostataram da fé. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, nós temos uma mensagem de Jesus onde privilegia o espiritual e não o material. No início ao fim do seu ministério, inclusive com as suas próprias palavras, ajuntai tesouros nos céus, não na terra, o exemplo que ele deu com a sua própria vida, ele repreendeu uma vez uma pessoa que queria que ele tratasse sobre questões materiais, ele contou uma passagem também sobre uma pessoa que acumulava riquezas na terra. Então, se nós temos claramente no ministério de Jesus, na mensagem de Jesus, uma ideia de privilegiar-se o espiritual e não o material, quando nós temos, então, um grupo de pessoas que inverte essa ordem, distorce o evangelho a ponto de colocar o material na frente do espiritual, o que aconteceu? Não há uma divisão. Há simplesmente um grupo que permanece seguindo o evangelho e um grupo que se forma a parte do evangelho e que se constitui uma outra coisa, embora ainda se chame cristãos ou evangélicos, ou seja lá o que for, mas estas pessoas eles se apartaram do caminho. Então, neste caso, não há divisão. Então, o Senhor, ele jamais disse que nós não poderíamos nos opor ou formar oposição em relação àqueles que se afastam do evangelho, para quê? Para que sejam conhecidos quais entre vós são aprovados.
Paulo diz que isso, inclusive, é necessário. E ao longo de toda a história, aqui nós temos, né, na palavra de Deus, vou tirar aqui o exemplo de Jesus, sempre uma dicotomia: bem e mal, luz e trevas, justo e injusto, santo, profano, espírito lutando contra a carne, a verdade e a mentira. Então, nós temos, de um lado, as virtudes e você procurar manter, né, o cristianismo dentro dos padrões de Jesus, isso é uma virtude. E temos os vícios, que é a contrapartida, que fica querendo arrancar as pessoas do caminho. Então, isto não é uma divisão. Querer que a palavra de Deus seja apresentada, ensinada, e que os cristãos sigam no caminho que Jesus apresentou, isso não provoca divisão na igreja. Isso apenas mantém o grupo que quer seguir no caminho assim fazendo.